são fatos comprovados, né? Certo? O que eu estou dizendo aqui para vocês são fatos comprovados pela ciência, certo? E você pode discordar de qualquer maneira, certo? Você pode discordar, eu não concordo. Bem, o que eu estou passando aqui para você é fatos históricos comprovados pelo costume de Roma na época de que o imperador Pôncio Pilatos ele governava a província da Galileia, certo? E ali Roma tinha esses costumes, certo? Livros de historiadores você poderá encontrar esses detalhes, os quais era o costume, como era o costume da crucificação de Roma, certo? Então, depois que os soldados, eles percebendo que ele não conseguiria chegar dessa forma ao Calvário, certo? Carregando, ou seja, a cruz inteira, obrigaram o homem de Cirene, né, Simão Cirineu, a carregar a haste horizontal, né? Eu volto a frisar isso aqui, a haste horizontal. Ah, mas irmão Ronier, mas Jesus poderia ter carregado a haste vertical? Sim, pode. Possa ser que ele tenha carregado a haste vertical, né? Que pesava um pouco mais. E Simão carregou a horizontal. O que importa é que o mestre foi levado até lá, certo? E foi crucificado, certo? Não podemos negar isso. Tinha que acontecer, ele tinha que padecer por todos os nossos pecados. Então, de acordo com outros evangelistas, Jesus levou pessoalmente a cruz até o Gólgota, certo? O episódio de Simão Cirineu parece indicar que Jesus, irmãos, estava conduzindo o patíbulo livremente, que é a haste horizontal, certo? Com cordas amarradas aqui, do lado esquerdo e direito, certo? Nessa posição aqui, ó. Certo? E conduzindo o patíbulo, né? Sem cordas, né? Alguns evangelistas, eles acreditam que Jesus levava sem cordas. Até porque se fosse amarrado, se realmente vamos supor e deduzir que o costume de Roma amarrava sobre os ombros, se o condenado à crucificação caísse com essa haste, certo? Ele cairia junto. O pedaço de madeira, né? Aquele tronco que estava nas suas costas, cairia junto, esfolaria a clavícula e o osso da clavícula, certo? Aqui dos dois lados, esquerda e direita. Então, o que ocorria? Que ele levou a cruz, certo? Jesus caminhava, nós deduzimos, né? Ao mesmo tempo, e cremos, que Jesus caminhava à frente, certo? Carregando sozinho o patíbulo da cruz, certo, irmãos? E que ele aparece na Bíblia sendo conduzido pelos soldados. E Simão seguia logo atrás, ou ao seu lado, né? Na sua retaguarda, carregando sozinho o patíbulo. Estamos bem longe, portanto, irmãos, de alguns quadros em que Jesus aparece carregando uma imensa cruz por inteira, haste vertical e haste horizontal, certo? Nós vemos isso em muitas fotos, né, na internet. Nós vemos que tem uma imagem lá de Jesus, né, carregando uma cruz inteira. E, portanto, Simão apenas ergue a extremidade, irmãos, a extremidade inferior da haste vertical, atrás de Jesus. Isso não quer dizer que passa de, isso não passa de pura imaginação, certo? Essa questão que Jesus aparece carregando uma imensa cruz inteira, certo? Vertical e horizontal nas suas costas, certo? Isso não passa de pura imaginação, porque devemos levar em conta os fatos históricos, os fatos que a Bíblia descreve, certo? E Lucas capítulo 23, versículo 26, já diz que Simão levou uma parte, certo?
da cruz de Cristo. Ou seja, ele ajudou Jesus também, certo? A fricção da trave resvalando sobre as costas, né, sobre essa região, sempre que Jesus caía sobre o peso da cruz, ia esfolando mais e mais a região que já fora durante castigada pelo açoite, pelo lictor, né, o carrasco romano que flagelava os malfeitores lá no Gabatá, né, no pretório. E a região, essa região aqui, né, essa região, não aqui na clavícula, a de trás, né, das costas, ela já tinha sido, irmãos, bastante ferida, bastante atingida por causa dos açoites do lictor com o azorrogue, que era o chicote com pontas de chumbo, certo? Ossos e também pequenos pedaços de lâmina, né, de ferro. Então, instrumento esse que fora utilizado nessa região das costas de Jesus, ou dos malfeitores. Então, as lacerações aí, irmãos, já causavam uma grande hemorragia. Então, imagine você com o peso de uma haste horizontal do partíbulo e em cima das hemorragias que já haviam sobre as costas, né? Já era terrível, certo? Terrível. Então, esfolava mais e mais essa região das costas, que era castigada, né? Que fora castigada pelo açoite com pedacinhos de ossos e rodelas de ferros nas pontas, certo? Quero deixar bem claro aqui que o chicote que foi utilizado para flagelar Jesus tinha pedaços de ossos, chumbo e ferro, certo? Nas suas pontas. Nós não compreenderemos, né, de forma alguma o tamanho do amor de Deus, de suportar todo esse sofrimento, certo? Por amor de seu Filho chamado Jesus Cristo. Então eu tenho aqui a minha parcela com vocês de contribuir pela propagação do Evangelho de Jesus Cristo, certo? Muitos hoje em dia disputam púlpitos, né, inúmeros púlpitos de igreja para pregar o Evangelho, onde verdadeiramente muitas almas estão nas redes sociais precisando que o amor de Jesus alcance suas vidas, certo? Então, irmãos, Jesus também foi submetido, certo? Ele foi submetido ao costume romano, segundo completamente, certo? Segundo o qual completamente os condenados caminhavam até o Gólgota completamente nus, certo? Eram despidos para a vergonha pública. Então rasgaram as vestes do mestre também, para que ele fosse envergonhado publicamente. Ele tinha que passar por essa vergonha pública, certo? E caminhavam para o suplício, certo? Para o suplício completamente nus. Depois de zombarem dele, né? As pessoas zombaram do condenado. O que ocorria? Despiram-lhe a púrpura, certo? E o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 20, Evangelho neotestamentário de Marcos, certo? Capítulo 15, versículo de número 20, certo? Depois de o zombarem dele, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora para o crucificarem, certo? Essa forma, né, dos romanos, que os romanos tinham de envergonhar o condenado, fazia com que o condenado fosse humilhado ainda cada vez mais, certo? Então, o condenado ele era submetido a essa pena, certo? Essa pena de vergonha pública, mas primeiramente passava pelos açoites do carrasco romano,
depois tinha que carregar o peso da cruz, a cruz, até o Gólgota, e ainda passava pela vergonha pública, né? De ser zombado publicamente. Então tudo isso Jesus passou por mim e por você, certo? Então, prosseguindo, dando continuidade, os romanos, eles não forçam os povos submetidos a transgredirem as leis desses povos, certo? Segundo Flávio Joséfo. Ele comenta no seu livro, História Eclesiástica, certo? Que os romanos não forçam os povos submetidos a transgredirem as leis desses povos. Nós acrescentamos ainda que costumavam amarrar os braços do condenado ao patíbulo com o objetivo primordial de evitar toda e qualquer reação violenta deste, ou seja, a corda amarrada sobre os ombros, sobre a cavícula e o peso, era para impedir que o condenado tivesse alguma reação contra os soldados romanos naquela ocasião, porque ele poderia, de repente, se soltar, ou, aliás, não havia possibilidade dele se soltar, mas o patíbulo sobre suas costas o impediria de causar aos soldados romanos qualquer reação contra aquela condenação, entendeu? Então, era para evitar uma reação violenta da parte deste, né, do condenado. Pois ele já havia sido condenado à morte e estava disposto a tudo, tornando-se, portanto, perigoso ou agressivo, né? Então, quanto ao réu especial que era Jesus, os soldados logo perceberam, irmãos, que ele era totalmente inofensivo, tanto por sua serena mansidão, manifesta durante todo o processo, né? Jesus não esboçou reação nenhuma para ser preso. Jesus não esboçou reação nenhuma, certo? Ao ser preso. Muito pelo contrário, ele disse: a quem procurais? E alguns dos principais dos sacerdotes e dos soldados disseram-lhe: a Jesus o Nazareno. Pronto. Se viestes buscar a mim, deixai ir estes, certo? E Jesus não esboçou reação nenhuma. Ele era, desde o início, ele foi inofensivo, certo? Para Roma. Tanto por sua serena mansidão, certo? Manifesta durante todo o processo de julgamento, que ele foi preso, levado até Pilatos, levado até Anás e Caifás, para ser julgado injustamente, num julgamento covarde pela parte da noite, quanto pelo estado de fraqueza, né? E que deveria estar reduzido após o tratamento a que fora submetido à flagelação. Então Jesus foi submetido a todas as condenações, todos os flagelos, então ele foi inofensivo. Ele não esboçou reação nenhuma, certo? Para eles, para os principais dos sacerdotes e para Roma, o único problema era o de conduzir Jesus vivo até chegar ao Calvário, certo? Então eles precisavam levar Jesus vivo até o Calvário para o crucificarem. Então fica aqui essa primeira parte, certo? Desse trabalho, fatos sobre o Calvário, certo? Fatos sobre a vida de Jesus. E eu espero que esse vídeo edifique você, certo? Divulgue o nosso trabalho, evangelize pessoas com esse vídeo, certo? E que Deus te abençoe, continue orando por nós, por esse projeto, e serão 8 lives, certo? Essa já é a segunda. Esse vídeo você pode encontrar no meu canal do YouTube, certo? Você copia o link e compartilha com um amigo que deseja assistir e se edificar através de fatos da crucificação de Jesus, certo? O meu muito obrigado, graça e paz em nosso Senhor Jesus Cristo.